O caso Cesare Battisti. O destino do ativista italiano está nas mãos do presidente Lula, mas a decisão final não tem data marcada para ser tomada. O governo da Itália quer que Battisti cumpra a pena de prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos nos anos 70, na época em que ele era um militante de esquerda. A notícia estampou a capa dos principais jornais italianos. Na frente da Embaixada do Brasil em Roma, manifestantes acenavam que seria uma vergonha se o presidente Lula não extraditasse Cesare Battisti. O ex-militante de esquerda foi condenado em 83 à prisão perpétua na Itália, por envolvimento em 4 assassinatos. Ele nega a autoria dos crimes e está preso no Brasil há 2 anos e meio. Há 5 dias está em greve de fome. Ontem, depois de mais de 2 meses do início do julgamento, o Supremo Tribunal Federal chegou a uma decisão sobre o caso. Por 5 votos a 4, os ministros autorizaram a extradição de Cesare Battisti. Mas pelo mesmo placar, definiram também que quem tem a última palavra é o presidente Lula, que está desobrigado de seguir a sentença do STF. Para negar a extradição de Cesare Battisti, o presidente Lula precisa apresentar argumentos jurídicos, como, por exemplo, que há o risco de perseguição ou que o crime que o italiano teria cometido é mesmo de caráter político. Questões que ainda geram grande polêmica. Para o presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, Battisti cometeu crimes comuns e, por isso, não teria direito à condição de refugiado político, concedida em janeiro pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, que ontem lamentou o resultado do julgamento. Para o advogado Dalmo Dallari, integrante da Comissão Internacional de Juristas, a própria Itália já reconheceu o caráter político do episódio. Então, se o próprio governo italiano oficialmente, formalmente, afirmou, reconheceu que se tratava de crime político a tal ponto que paga uma pensão a uma das vítimas, é ilógico, é absurdo agora querer negar o caráter político do crime. Segundo o professor da USP, a atuação do Supremo Tribunal Federal não foi inútil, mesmo que o presidente Lula tome uma decisão contrária. Graças ao Supremo Tribunal Federal, a participação do Supremo, a discussão que houve no Supremo, a conclusão segura é que o pedido de extradição está enquadrado nas regras do sistema constitucional brasileiro. Então, longe de ser uma inutilidade, uma brincadeira de criança, nós tivemos um momento importante de atuação do Supremo Tribunal Federal. Está em nosso estúdio o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, que situação que está o presidente Lula agora com essa prerrogativa de decidir se subscreve a decisão do Supremo Tribunal ou não, já que o tribunal deixou isso em aberto, né? Não foi uma decisão em caráter determinativo, mas sim uma autorização, autorizativa. E aí cabe ao chefe do executivo do país a decisão: devolve Battisti ou garante aqui o asilo político a ele? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte, que o jurista Dallari se pronunciou agora e o tribunal decidiu o contrário da opinião dele, porque a primeira parte do julgamento, que se refere exatamente à autorização ou concessão da extradição, por 5-4, o Supremo Tribunal Federal determinou que não se trata de crime político, era crime comum. O próprio ministro Carlos Brito, que depois foi ele que fez aquela mudança pela qual se deixou ao arbítrio do presidente Lula a decisão pela extradição ou não, depois de o Supremo ter autorizado, o próprio ministro Carlos Brito, neste ponto, ele manteve o voto dele, isto é, os 5 ministros acharam que não se tratava de crime político, portanto, é crime comum. Sendo crime comum, Maria Lídia, aí cria esse problema para o presidente. Quer dizer, aquilo que também o ministro Dallari, me desculpe, data venia, como se diz, mas o governo italiano não está dizendo que é crime político, pelo contrário, porque senão não está aceitando esse enquadramento. Está concordando com o que o Supremo nosso determinou. Bom, ele foi condenado à prisão perpétua lá pela justiça italiana. Sim, por 4 crimes de morte. Isso. Por 4 crimes de morte. Não por crime político, não por crime mas político. Por crime comum. Não por crime comum, Quer exatamente. dizer, bate a opinião da justiça italiana e da Exatamente. Suprema Corte do Suprema Brasil. Corte, Agora, a Suprema Corte do Brasil, ela não foi conclusiva, Mauro. Ela poderia, sim, ter definido o que definiu,
e determinado a extradição. Sim. Mas deu uma de Pilatos aí, lavou as mãos, falou pela extradição e deixou em aberto. Passou, vamos dizer, a batata quente para as mãos do presidente Sim. da República. Eu não entendi essa definição do Supremo Tribunal Federal. Poucas vezes a gente viu uma divergência tão acirrada do Supremo. Eu acompanhei, inclusive, o nível de tensão que havia, coisas até meio cômicas, né? Por exemplo, o ministro Eros Grau, depois de ter votado, começaram interpretações em torno do voto dele, até chegar ao ponto que ele falou, para a risada geral, falou, escuta, a melhor pessoa para falar sobre o que eu falei sou eu mesmo, entendeu? Quer dizer, esse tipo de coisa. Aquilo que o jurista Dall'Ares se referiu, que o ministro César Peluso disse, ele falou claramente isso aqui, se nós não determinarmos que esta decisão do Supremo é para valer, isto é, se o presidente da República pode modificar, pode agir de forma diferente, então isso aqui é uma brincadeira de criança. Ele usou exatamente a expressão. Maria Lídia, o ministro César Peluso, reconhecidamente, é um dos mais competentes, se não for o mais, do Supremo Tribunal Federal. Ele foi muito fundamentado no relatório dele. O ministro Gilmar Mendes foi muito fundamentado com jurisprudência, com doutrina, com jurisprudência do próprio tribunal, entendeu? Nesta tese de que não se tratava de crime comum, portanto, não caberia o refúgio. Então, essa de agora, com relação, quando foi levantado pelo ministro Carlos Brito, esse problema, se cabe ou não, o presidente da República, se tem o arbítrio ou não, de determinar a extração ou não, aí veio a divergência, que inverteu o 5-4. Aí se instalou um tribunal político. Aí ficou complicado. Agora, evidentemente, o presidente Lula tem que resolver isso, Maria Lígia, levando em conta o quê? O relacionamento do Brasil com a Itália, ou a imagem do país internacional, e por aí vai. Bom, isso ainda tem chão. Tem. Nós vamos ter de aguardar a decisão do presidente. Sem dúvida. Obrigada, Mauro.